Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 8, verso 34. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 34. Diz assim a palavra de Deus. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Oremos. Senhor, fala com a tua igreja, alimenta o nosso coração com o Evangelho que transforma, com o Evangelho que liberta, com o Evangelho que é manifestação da tua própria vida, ó Cristo. Venha a nós, Senhor. Venha a nós trazendo a realidade espiritual de cada um de nós, trazendo também a realidade da nossa necessidade diante de Ti, que precisamos de Ti, que precisamos ouvir a Tua voz na palavra. Por isso, Senhor, nós estamos aqui reunidos para nesse instante Te adorar, ouvindo a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Podem se sentar, deixem as suas Bíblias abertas aí no capítulo 8. Jesus, ele teve uma boa discussão com os judeus nesse capítulo 8. Tem muitas coisas aqui que nós podemos citar nessa conversa. Se você voltar um pouco, ele começa se anunciando como a luz do mundo, porque o mundo está em trevas. O homem sem Jesus, ele é cego espiritualmente, ele só vê as coisas naturais. Então Jesus começa dizendo que ele é a luz do mundo, e ele veio para iluminar o coração dos pecadores. Mas então ele começa a fazer uma defesa da sua autoridade, da sua missão. E quando ele começa a falar essas verdades, e lembrando, toda vez que um pecador, principalmente aquele que se diz muito religioso, muito moral, ouve uma verdade vinda diretamente de Deus, o resultado é o coração desse pecador se sentir ofendido, porque na mente desses judeus, eles estavam fazendo o melhor trabalho para Deus, eles falavam que eram filhos de Abraão, e Jesus vai confrontar a vida religiosa desses homens, assim como Deus nessa noite quer confrontar a vida espiritual da sua igreja. Como é que tem sido o pecado na vida da igreja? Como é que nós temos olhado Jesus como aquele que liberta do pecado? E que tipo de liberdade que você tem verdadeiramente experimentado? Porque falando em liberdade, é uma palavra que está nas manchetes, é uma palavra que está em evidência, que nós precisamos buscar a liberdade, que o homem sem liberdade não tem vida, que a liberdade vale mais que a própria vida, e então Jesus tem esse embate com esses judeus, e essas ideias de liberdade, de ser livre, de maneira sutil, ela vai influenciando. E quando eu falo liberdade, liberdade do ponto de vista político, de você estar num país que é soberano e você então é livre em relação a outros países. Nós não somos escravizados como brasileiros a outra nação. Também do ponto de vista civil, termos liberdade no nosso próprio país.
quando nós pensamos nesse tipo de liberdade, o nosso pensamento então vai ser influenciado sobre esses pontos, e aí, erroneamente, nós começamos a olhar também que como se nossa vida de liberdade espiritual ou tomada de decisões éticas e morais estivessem no mesmo nível, no mesmo parâmetro do que a liberdade civil, do que a liberdade política. E isso atrapalha muito a nossa própria autoanálise, se nós estamos de verdade vivendo uma vida que tem liberdade espiritual. Porque os dois conceitos acabam se misturando. E muitos, e digo ainda que a maioria de nós hoje, está muito mais voltada para a liberdade, seja política, seja liberdade civil, liberdade econômica, do que a principal liberdade que todo homem, sem saber, porque é cego por causa do pecado, precisa. A maior liberdade que o ser humano precisa é a liberdade que só Jesus pode dar. Porque toda a humanidade, sendo descendente de Adão, nasce como um escravo, tendo um coração totalmente corrupto, voltado para o mal, inclinado para a carne no sentido de natureza perversa, maligna. Por isso o homem sem Jesus, ele não é livre moralmente, ele não é livre espiritualmente. Eu digo a você que uma pessoa que sofreu um naufrágio no alto mar e com muita dificuldade ele chega a uma ilha deserta, isolada ali naquele oceano sem fim. Esse homem ali naquela ilha, sozinho, começando a se alimentar do que ele achar, criando recipientes para coletar a água da chuva para ele poder tomar. Mas esse homem, se ele tiver Cristo, mesmo vivendo ali isolado, praticamente ali, longe de tudo e de todos, ele é muito mais livre do que aqueles que estão nas maiores cidades, tendo os maiores confortos, nos melhores restaurantes, tendo toda a diversão que o mundo é capaz de oferecer, porque esse homem, mesmo que ele está ali preso naquela ilha, ele é livre em Cristo, e ele tem um futuro com Deus, enquanto que aqueles que estão escravizados pelo pecado, e não sabem, eles correm grave perigo de eternidade. Porque se o homem morre escravo do pecado, ele não tem segunda chance, ele não tem recurso, não existe uma segunda instância, só existe uma, só existe um juiz, que é Deus. Só que Deus, na sua misericórdia, enviou o seu Filho, não para julgar, mas para salvar pecadores, que sem Jesus vive na total e completa escravidão. E é isso que você vai precisar pensar nessa noite, porque quando nós olhamos para o pecado, para o que o pecado causa no coração de cada um de vocês, só existem duas categorias de pessoas no mundo, e você, querendo ou não, eu, querendo ou não, as pessoas tendo consciência disso ou não, elas estão englobadas nessas duas únicas categorias. E quais são elas? Ou a pessoa é escrava do pecado, ou ela é liberta em Cristo. E é muito perigoso para você que me ouve nessa noite,
não saber se autoexaminar e saber em qual categoria que você está. Você ainda está totalmente dominado pelo pecado. O pecado é uma coisa habitual na sua vida. O pecado é aquilo que acontece diariamente e você não se entristece, você é indiferente ao pecado. E uma maneira de você perceber se você está como escravo do pecado é que você vive no mesmo estilo que o mundo vive e está tudo bem para você. É normal para você ser como o mundo vive, mas o mundo está totalmente escravizado pelo diabo, que engana o homem no pecado. E os livres são aqueles que só tomaram conhecimento de que eram escravos, servos do pecado, servos do diabo, como diz o próprio Senhor Jesus, que numa hora da conversa ele vira para os judeus e fala: vocês são filhos do diabo. Que palavra dura! Que palavra dura! Virar para alguém que se diz religioso, alguém que fala que ama a Deus, falar que serve a Deus, que cumpre a lei de Deus, e o Filho de Deus, o Cristo, virar e falar: vocês são filhos do diabo. Palavra dura. Mas é que Jesus, ele tem compromisso com a verdade. E se você é livre, digo com toda certeza, antes de Jesus, você não tinha nem consciência da sua escravidão. Porque o escravo, ele é morto espiritual, ele não tem condição de se julgar. O escravo, ele é cego. O escravo, ele é mudo, ele não tem discernimento nenhum. E assim é todo homem que está debaixo da escravidão, do pecado. Quando Jesus fala que eles são escravos do pecado, eles falam assim no verso 33: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Olha o que eles estão dizendo. Eles ficam ofendidos quando Jesus fala que eles são escravos. Mas pare para pensar. Nessa época, a Judéia, ela tinha independência política ou o Império Romano dominava sobre eles? Tanto é verdade que quando eles vão querer matar Jesus, eles têm que ir aonde? No governador romano chamado Pôncio Pilatos. E mesmo que eles falassem que eles nunca foram escravos, que eles são filhos de Abraão, e a escravidão da Babilônia que veio sobre eles na época do profeta Jeremias? Por acaso Jerusalém não foi destruída? Eles não foram levados escravos? Quantas deportações? Acabou-se toda a cidade santa de Deus. E então Jesus diz: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas o que ele quer? O que Jesus quer dizer quando todo que comete pecado? Ele está querendo dizer o seguinte: não é aquela pessoa que peca e aí se arrepende e depois outra hora peca. Não, quando ele fala que todo que comete pecado, ele está dizendo uma pessoa que vive habitualmente no pecado. É uma pessoa que age como um servo do pecado. O pecado aqui para essa pessoa não é um acidente, não é uma coisa aleatória, é uma coisa comum, normal, faz parte do estilo de vida dela. E é interessante olhar que quando ele fala todo o que comete pecado, parece que aqui também Jesus está querendo dizer o seguinte: vocês judeus acham que são religiosos, vocês também se vivem no pecado, vocês são escravos do pecado. Se uma pessoa vive continuamente no pecado, isso é um sinal que ela é escrava do pecado. Isso é um sinal. Isso é um fruto da vida dela. E aí você tem que analisar-se a si mesmo, porque você conhece a sua vida.
Mas aí eu pergunto a você, por que o mundo não percebe a escravidão ao pecado? Por que a humanidade, por que as Nações Unidas não estão preocupadas? Nós precisamos de liberdade espiritual. Não, a palavra da moda, do ponto de vista do ser humano, que eles querem ser livres, é democracia. Mas a democracia é um tipo de governo do povo, que muitas vezes o próprio povo não tem a oportunidade de falar o que pensa, e isso acontece em todas as nações. Mas a questão do mundo não perceber que ele é escravo do pecado, é porque o mundo é cego às coisas de Deus. O homem não se importa com o domingo. O homem não se importa de vir cultuar a Deus. Isso não faz parte do estilo de vida da maioria do mundo. O homem escravo do pecado, ele não ouve Deus quando o evangelho é anunciado. E por que ele não pode ouvir, se ele está ouvindo de maneira natural? Porque um morto não pode ouvir a voz de Deus. Pessoas mortas não podem fazer nada espiritualmente. Nós precisamos aprender isso de uma vez por todas. Mortos espirituais não podem fazer nada em relação a Deus. Mortos espirituais não adoram a Deus. Mortos espirituais não podem cultuar a Deus. Mortos espirituais não podem fazer nada que Deus olhe e diga: eu me agrado daquilo que você está fazendo. E é uma verdade dura de ouvir, porque muitas vezes isso choca com a sua própria ideia dessa questão do que Deus agrada ou não. Mas quando você começa a pensar quais são os efeitos do pecado, o que o pecado faz com as pessoas? Primeira coisa que nós precisamos lembrar, e aí rapidamente nós precisamos ter um senso de urgência com as pessoas que estão debaixo da escravidão do pecado. As pessoas que estão vivendo no pecado, as pessoas que estão mortas espiritualmente, elas estão correndo um grave perigo. Por causa de quem? Porque o diabo quer acabar com a vida delas. Não é nem o diabo a pior situação para elas. Porque não é o diabo que no final que lança as pessoas no inferno. Até porque o inferno foi criado para ele, e ele vai ser lançado lá. De maneira nenhuma, essa ideia da Idade Média, de como que o inferno fosse a casa do diabo, e ali ele tivesse poder, é verdadeira. Isso é uma lenda. Quem lança o próprio diabo no inferno é o próprio Deus. Então, o maior perigo que alguém que está vivendo no pecado corre é a própria ira de Deus que está sobre a cabeça dele. É a coisa mais terrível. A ira de Deus está sobre aqueles que vivem no pecado. Aqueles que vivem no pecado, eles estão andando como perdidos. Por isso que nós falamos que aquelas pessoas que não têm Cristo estão perdidas, elas não têm direção. E lembre-se, por que elas são perdidas? Porque elas não podem enxergar, elas não podem ouvir, elas não sabem o perigo que elas estão correndo se morrerem sem salvação em Cristo. As pessoas que vivem no pecado, elas estão alienadas de Deus. O que é isso, estar alienado? Estão separadas de Deus. Mas se ela estiver viva, ela ainda pode ouvir o evangelho, e o Espírito vindo na vida dela, ela pode se converter, e ela pode sair então dessa separação que o pecado causa, como diz o profeta Isaías, e ela pode se reconciliar com Deus, ela pode começar a ter comunhão com Deus, ela pode passar a orar, ela pode começar a olhar todas as coisas a partir da graça de Deus. Mas o pecado separa as pessoas de Deus. E muitas vezes também, até aqueles que são livres,
Os convertidos, verdadeiramente, os filhos de Deus, quando pecam e aquele pecado vem e pesa sobre sua consciência, mesmo eles ainda estando ligados a Deus espiritualmente, eles se sentem tão culpados e não sabem lidar de maneira evangélica com seus pecados. A verdade é essa, não sabem lidar com seus pecados. Eles então se afastam de Deus com medo, como se estivessem copiando o seu próprio pai na carne, Adão. Quantas vezes você já fez isso, irmão? Quantas vezes, irmã, você comete um pecado grave e ao invés de correr para Deus, você se afasta? Porque você vive como se fosse um escravo, quando você na verdade é livre, você que tem Cristo. Porque é o escravo que tem medo de Deus, o livre não. O livre trata Deus como pai, e ele sabe que o pai vai ter misericórdia, ele sabe que o pai traz disciplina, mas ele corre para o pai, ele não corre do pai. Por isso você tem que entender que as pessoas, quando você vai convidar elas para alguma reunião, quando você vai falar com elas sobre Deus, quando você fala o nome Deus para elas, na mente do escravo ela tem medo, então ela quer se afastar, ela não quer ouvir daquelas coisas. Em último lugar, o pecado, ele gera morte espiritual. Como eu falei, as pessoas estão mortas espiritualmente. Elas podem estar trabalhando, elas podem estar se casando, elas podem estar realizando seus sonhos, entrando na faculdade, fazendo todas as coisas que elas gostam, elas podem estar até pregando o evangelho, mas se elas são escravas do pecado, elas são mortas espiritualmente. E repito, cuidado. Se você está sendo indiferente ao pecado na sua vida, isso pode ser um sinal que você ainda está vivendo debaixo da escravidão do pecado, porque um liberto não vive assim. Alguém que Cristo libertou não vive de maneira indiferente ao pecado. Ele lida o pecado como inimigo, ele sabe dos efeitos nocivos que o pecado faz com ele, na relação com Deus, na relação consigo mesmo, na relação com o próximo. No verso 35, Jesus diz que o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Quando você olha para o verso 34, e você depois olha para o verso 36 e o 35, ele fica meio truncado. Por que Jesus está falando que todo que comete pecado é escravo do pecado, serve o pecado. O pecado é senhor sobre aquele que vive pecando habitualmente. E aí Jesus vem e fala, o escravo não fica sempre em casa, o filho sim, para sempre. Jesus aqui no 35 está dizendo o seguinte para os judeus, e logicamente eles não entenderam, como não entendiam quase nada que Jesus falava. Jesus está dizendo o seguinte, vocês judeus, vocês são escravos, vocês hoje, vocês estão tendo acesso ao templo, vocês são filhos de Abraão, só que vocês não vão ficar para sempre na presença de Deus. Agora eu, esse filho aqui que ele fala, ele faz referência a ele, agora eu, o filho, sempre vou estar na casa do pai, eu sempre vou estar na presença de Deus. Esse é o ponto. E aqui a gente começa a pensar em algumas coisas. O escravo é aquele que ele se coloca como inimigo de Deus, aqui nessa conversa de Jesus. Por que inimigo de Deus? Porque esses judeus, em alguns momentos, quando Jesus falava alguma coisa, e se você ler o último verso do capítulo 8, está escrito, então pegaram em pedras para atirarem nele. Atirar em quem? Em Jesus. Esses judeus aqui, eles eram inimigos de Deus. Por quê? Porque eles queriam matar Jesus. Toda pessoa que fala mal de Jesus, toda pessoa que é indiferente com Jesus, toda pessoa que não quer ouvir o evangelho de Jesus, no fundo, ela é um inimigo de Deus, porque Jesus veio, porque o Pai, sendo cheio de misericórdia, enviou o Filho para morrer na cruz por pecadores. E aqui, queridos, lembrando daquela palavra do joio e do trigo, o joio, ele está junto
com trigo, e não dá para separar. Então deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Uma pessoa pode ser escrava do pecado e estar na igreja. Está vivendo enganada. Isso é perigoso. Porque o ser humano, com facilidade, ele se engana. Quantas vezes um homem, às vezes lá na faculdade, ele começa a conversar com a moça é educada com ele. Ele vira para o colega e fala assim: você viu, ela está dando mole para mim. Não, ela só foi educada com você. Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa e só porque ela tem aquele jeito, aquela cara mais fechada, a gente já acha que a pessoa não gosta da gente. Nós julgamos errado, somos enganados todo momento. Nos enganamos a nós mesmos, nós achamos que queremos uma coisa, depois no outro dia já quer outra coisa. Vocês sabem que nós somos assim. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque o fato de estar na igreja não quer dizer que eu sou livre. Eu preciso estar em Jesus, porque é em Jesus que eu tenho liberdade. E a igreja é a união dos livres por Jesus. Voltando ao 35, as pessoas podem até viver na igreja, as pessoas podem até ler a Bíblia, as pessoas podem fazer muitas coisas, mas se elas vivem como escravo, quando elas morrem, elas vão ficar para sempre separadas de Deus. Como isso é triste! Porque elas não são filhos ainda, porque como diz Jesus, os filhos não. Os filhos que são os libertos do pecado, eles permanecem para sempre na casa de Deus. Se não é nessa casa, que é uma casa temporária para nós, nessa outra casa que é o corpo, mas nós temos uma casa celestial, que é melhor do que essa. E para esse corpo aqui mortal, nós temos a promessa de termos um corpo glorificado, aleluia. Mas isso é para quem é livre do pecado. E quem livra do pecado é a igreja. Cristo. É Cristo que livra cada um que está na igreja da escravidão do pecado. E uma outra coisa que eu quero dar aqui, é uma palavra que é uma promessa para quem está em Cristo. Quando Jesus fala, o Filho sim, para sempre o quê? Para sempre fica na casa. Presta atenção, se você foi liberto por Jesus Cristo, você foi adotado como filho de Deus, quer dizer que você para sempre vai estar na casa de Deus, amém? Ninguém afasta você da presença de Deus. E Jesus aqui é o modelo, é o protótipo para nós. Nada, nem a morte, nem a doença, nem o pecado, nem Satanás, nem o mundo vai afastar os verdadeiros filhos de Deus do seu Pai. Isso é uma promessa. Por isso, pensando nessas coisas, que alguém que Cristo liberta não volta para a escravidão, e por isso não perde a filiação em Deus, e por isso não pode perder a salvação, porque como será desfeita a libertação? Se Deus liberta alguém, quem é que vai ter poder para reverter o que Deus fez? Existe alguém mais poderoso do que Deus? Não tem. E o que Ele fez na sua vida, ninguém pode desfazer. Não importa as coisas difíceis que você pode estar vivendo, o que Deus liberta é livre para sempre, para sempre. Mas aqueles que estão vivendo a escravidão do pecado, precisam desesperadamente do libertador, precisam clamar a Ele, o único que pode. Tudo isso que nós pensamos agora, nos leva à seguinte conclusão: nem todos são filhos de Deus, mas existe essa verdade aí fora. As pessoas falam assim, não, todo mundo é filho de Deus. Mentira. Isso não é o Evangelho. Filhos de Deus são aqueles que são adotados
pelo próprio Deus, por meio na fé em Jesus. Filhos de Deus são aqueles que são libertos do pecado. Se todos fossem filhos de Deus, todos seriam salvos. Mas a Bíblia diz que isso não é verdade. Tanto não é que Cristo veio para morrer pelos pecadores, pelos eleitos. Mas e quando as pessoas falam isso para você? O que você responde? Como é que você se coloca? Porque pense comigo, se alguém é morto espiritualmente, vive uma falsa ideia de que ela é filho de Deus, exatamente no ponto que Satanás quer que ela fique. Se ela é filho de Deus, ela pensa que aquilo é verdade, ela não vai precisar buscar Deus. Quem vai ser aquele, por um ato de amor, vai chegar e confrontar esse engano? Você que é livre, você que é cheio de misericórdia, você que é um pacificador, porque tem paz com Deus por meio de Jesus, e então você vai levar a verdade do Evangelho. Filhos de Deus são aqueles que têm Cristo. E como é que eu sei que eu tenho Cristo? Eu não sou mais escravo do pecado. Eu vivo para Deus, eu quero agradar a Deus. Eu não vivo mais o estilo do mundo. Então chegamos ao verso 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo é o libertador, Cristo é o redentor, Cristo é o salvador. Uma palavra para os pais. Você não pode libertar os seus filhos da escravidão do pecado. Você não pode. Você não pode libertar nem a você mesmo. Você não pode libertar os seus filhos. Só Jesus. O seu chamado é orar por essa libertação, que nós chamamos de salvação. O seu papel é viver como um livre, como modelo para esse filho. O seu papel é mostrar as verdades de Deus, desde o tempo que essa criança consegue entender as verdades. Da mesma maneira, você, mulher, você não pode salvar o seu marido. Só Cristo. Só Cristo. Você, filho, não pode salvar sua mãe que não é crente. Mas você pode interceder e suplicar, rogando pela misericórdia para que o Espírito Santo venha sobre a vida dela. E então, o único que tem poder, que é Cristo, liberte ela da escravidão, quebre as algemas do pecado. Entende isso, igreja? Só existe um libertador, e não é nenhum de vocês, é Jesus Cristo. Ele liberta. Por isso que quando nós formos falar do Evangelho, nós temos que falar de quem? Daquilo que eu faço? Daquilo que Deus faz por mim? É isso que as pessoas precisam ouvir? Não! Elas precisam ouvir que existe um libertador que liberta elas do adultério delas, da mentira dela, de todos os maus que fermentam no coração dela. E como que Jesus liberta as pessoas, igreja? Como que acontece esse grande milagre que é a libertação, que é algo espiritual? Primeiro, a libertação da escravidão do pecado, ela se dá pelo contato dos pecadores com o Evangelho. Como é que você se converteu? Na maioria dos nossos casos aqui, você ouviu o Evangelho, a verdade de Cristo. O Evangelho é a própria pessoa de Cristo. Então, como é que nós devemos agir se queremos que as pessoas sejam libertas por Cristo? Levar a mensagem do libertador, anunciar Jesus Cristo para as pessoas. As pessoas precisam ter contato com o Evangelho. Mas, retorno o ponto. Será que a maioria de nós não está mais preocupada com a liberdade civil, que ela vai e volta, conforme os governos, do que com a liberdade espiritual, que as pessoas morrem, e aí não tem mais esperança para elas?
Uma segunda maneira como a libertação se dá numa espécie de processo. Entenda uma coisa: se alguém é livre, se alguém for liberto por Cristo, se alguém recebeu o poder de Deus na vida dela, para ser livre do poder do pecado, essa pessoa não apenas foi liberta por Jesus, mas essa pessoa, a partir do momento que ela nasce de novo, que é o novo nascimento, a regeneração, essa pessoa está unida com Cristo. A gente fala muito pouco sobre isso. Você não pensa sobre isso. No máximo você deve lembrar: o Espírito Santo habita em quem é cristão. Mas deixa eu falar uma coisa para você: você e Cristo é um. Olha como que isso tem um poder de mudar a nossa percepção de quem nós somos quando as tentações chegam. Porque se você que é liberto, é de Cristo, é um só com Ele, todo lugar que você vai, você leva Cristo. Onde a sua mão toca, Cristo toca. O que você fala, Cristo fala. Percebe isso? Paulo ensina isso quando ele fala aos Coríntios. Como é que vocês podem pegar então o que é o templo do Espírito Santo e levar no lugar onde tem sacrifício para ídolos? Vocês não podem fazer isso. E aqui eu faço uma outra aplicação. Pense então como que é um homem ou uma mulher casada quando comete adultério. Ele leva Cristo para a prostituta. Olha a gravidade do pecado. A verdade é essa. Ela leva Cristo para a cena do crime, para o adultério. Se você é livre em Cristo, a boa notícia é que você é unida com Ele, e essa união não vai ter fim. Nós somos unidos com Cristo, somos um só com Ele. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um, nós com Cristo também. Chama-se isso a união espiritual, mística com Cristo. E como que acontece tudo isso? E aí vem o papel do Espírito. Como é que acontece essa libertação? Se Cristo está no céu, quem é que faz essa obra no seu coração? Quem é que foi te encontrar lá naquele dia que você nem sabe precisar? Porque o novo nascimento, a libertação espiritual, você não percebe. O que você percebe é a conversão. Mas a conversão é uma coisa que a sua mente está vendo. Que você está ali tomando a decisão de entregar a sua vida para Cristo. O novo nascimento, a libertação da escravidão do pecado, você não sabe quando isso aconteceu, e você só percebe que isso aconteceu quando você começa a viver de maneira diferente. Aí você percebe aqui na sua mente, na razão, que algo novo aconteceu dentro de você, e isso aconteceu porque o Espírito Santo veio na sua vida. Então é o Espírito Santo que vem executar a libertação, quebrar a porta da cadeia e colocar você para fora. Seja livre para Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Mas o Espírito Santo apenas não vem para livrar você do pecado, ele permanece em você, porque além de livrar você do pecado, executando uma obra de Cristo, o Espírito Santo ainda, ele permanece em nós também, porque todo aquele que é livre, presta atenção, todo aquele que é livre por Cristo é guiado pelo Espírito de Cristo, porque eles pensam a mesma coisa. Jesus falou para os discípulos, nesse mesmo Evangelho de João: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar um outro Consolador, e ele vai falar das mesmas coisas que eu falo com vocês. Ele está falando de quem? Capítulo 16, do Espírito Santo. Só que você não percebe isso. Mas isso acontece. O Espírito Santo, ele está guiando cada filho de Deus. E tudo isso que eu estou dizendo para vocês, conseguir ouvir o Evangelho e colocar fé, estar unido com Jesus e receber essa ação de maneira passiva do Espírito, tudo isso só é possível porque o libertador Jesus Cristo morreu na cruz. É ali que é a vitória que ele tem para libertar você do pecado. E aí eu pergunto, Jesus diz: verdadeiramente sereis livres.
o que é ser livre? Ser livre é poder fazer o que quer? O que é ser livre? Nós sabemos o que significa liberdade. O que é essa liberdade que Jesus está dizendo? Porque, deixa eu mostrar duas coisas para vocês. Vai no verso 29, do capítulo 8. Está escrito assim: aquele que me enviou está comigo. Olha aí, Jesus falando, aquele que me enviou está comigo. Ele falando, Deus está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Percebam, Jesus está dizendo que ele faz o que agrada a Deus. E Jesus é um modelo de liberdade. Agora, olha o que diz o verso 44. Olha o que Jesus fala para os judeus: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Perceberam a diferença? Então, como é que eu posso, por essas duas palavras de Jesus, começar a entender o que é realmente ser livre? Ser livre, de verdade, é fazer tudo aquilo que Deus aprova. Essa é a verdadeira liberdade. Por isso que Jesus é o modelo supremo de ser livre. Ser livre é alguém que vive e o pecado não tem domínio, não tem poder sobre ele. Isso é ser livre. Agora, enquanto uma pessoa tem a vida dela totalmente dominada pelos desejos do coração dela e pelas próprias influências de Satanás, ela ainda está vivendo debaixo da escravidão do pecado. E agora vem algo que muitas pessoas não conseguem entender: como é que Deus pode eleger as pessoas lá na eternidade para serem salvas? As pessoas não conseguem entender. Como é que Deus pode escolher a pessoa lá na eternidade para ser salva e depois a gente falar que as pessoas escolhem Jesus? Como é que isso funciona? Parece que está manipulando as pessoas. Parece que as pessoas são máquinas ou são robôs. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando uma pessoa está totalmente livre da escravidão do pecado, ela vai agir, ela vai escolher, ela vai pensar como Deus deseja, como Deus quer. E quando então essa pessoa agora que é livre do pecado olha para Jesus livremente agora, porque agora ela é livre, não mais escrava do pecado, ela escolhe Jesus, porque essa é a vontade de Deus. E por isso então uma pessoa que é morta espiritualmente é escrava do pecado. Ela não escolhe, ela continua escolhendo ídolos, ela continua indo por outros caminhos, ela não fica aqui junto com a vontade de Deus. Então quando alguém está livre, ela olha para Jesus e ela se entrega para Jesus, ela confessa Jesus. E é isso que aconteceu com você, é isso que aconteceu com você, aconteceu comigo. Nós estávamos escravizados pelo pecado, mas aí o próprio Jesus primeiro libertou você, veio na sua vida com a graça salvadora, trazendo a misericórdia de Deus. E aí então quando ele abriu os seus olhos e destampou que os tampões do seu ouvido, e você ouviu o evangelho, você falou: eu quero Jesus, eu creio em Jesus, eu confio em Jesus. Isso foi a conversão. Mas você já estava salvo, você já estava justificado, a ira de Deus não estava mais sobre você. A culpa já tinha sido lançada sobre a cruz de Jesus. Então a pessoa que é livre, ela escolhe amar Jesus. Se você me apontar uma pessoa nessa noite que não colocou totalmente a sua confiança ainda em Jesus, eu vou dizer: essa pessoa não é livre, ela ainda está debaixo do pecado, porque é o pecado que não deixa as pessoas olharem a luz do mundo que é Jesus. Mas quando o Espírito vem, tudo fica claro, e ela consegue escolher o caminho de Deus, Cristo, o libertador, o perdoador. Então, você escolheu Cristo de maneira livre, com liberdade,
mas primeiro Deus veio na sua vida. Então alguém que é livre, ele quer agradar a Deus. Alguém que é de verdade livre, ele não faz mais as vontades do seu coração, ele não fica mais no pecado e fala, não, eu estou certo, eu estou no pecado, eu estou certo. Não, ele pode até pecar, porque João diz que ainda peca, e se disser que não peca, nisso está mentindo, mas ele não tem mais prazer no pecado, e ele sabe que está errado. E ele vai buscar ajuda, e ele vai buscar arrependimento, e ele vai ficar ali triste, porque o Espírito Santo está nele. Se a pessoa está pecando, e não se entristece, pode ser que o Espírito Santo não está ali, porque é ele que convence do pecado, é ele, pela bondade de Deus, e leva ao arrependimento. Mas uma pessoa que vive por si mesma, pode ser que ela ainda é uma escrava do pecado. Uma pessoa que nunca ouve a voz de Deus, provavelmente ela é escrava do pecado, porque diz Paulo aos Coríntios, aonde estiver o Espírito Santo, aí há liberdade. É Ele que te faz livre, porque agora quando a tentação chega, você olha para a tentação, o poder do Espírito que está em você ajuda você a escolher o que é certo, mas algumas vezes você vai errar o alvo e vai pecar. Mas Paulo escreveu em Romanos que agora o pecado não tem domínio sobre nós, mas ainda pecamos, mas não de maneira contínua. Se uma pessoa está continuamente no pecado, isso mostra que ela é escrava do pecado. E uma pessoa que é livre, ela não ama o mundo, porque se ela ama as coisas do mundo, ela é inimiga de Deus. E se eu amo a Deus, eu escolho Jesus, eu combato as tentações. Para finalizar, irmãos, escravidão ou liberdade, todo ser humano aqui nessa noite está vivendo uma dessas categorias, escravidão ou liberdade. Se você é livre, Cristo te libertou, adore a Ele, viva para Ele, você está unido, você é livre por causa dEle, faça tudo por amor a Jesus, viva para a glória dEle, gaste a sua vida para Ele, faça tudo que você puder fazer da melhor maneira, em tudo que Ele te chamou para fazer, mas faça para a honra dEle, viva para Ele, porque Ele te comprou, Ele morreu por você, Ele te livrou, para viver a verdadeira vida, livre, para fazer a vontade de Deus, porque a verdadeira liberdade é quem faz a vontade de Deus. Porque quem é livre, senão o Senhor? Deus é um ser eternamente livre. Agora, se o pecado ainda domina a sua vida, isso mostra que você é escravo. Isso mostra que ainda Cristo não te libertou. Então eu rogo a você, eu convido, eu encorajo a você, porque eu me lembro também que um dia eu estava assim, escravizado, longe, cego, nu diante de Deus, mas então Deus ouve a súplica de alguém que está sofrendo na escravidão, e Jesus pode vir e te libertar, porque só Ele pode mudar isso na sua vida, nada mais. Só Jesus pode tirar você dessa situação terrível, e que lá no fundo, Deus te deu um juiz interno chamado consciência, e ela mostra que você está vivendo coisas erradas. Por mais que você seja cego, por mais que você seja surdo, você tem uma consciência ainda. Não fique na escravidão, vá até Jesus e clame. Clame como o cego Bartimeu, filho de Davi, tem compaixão de mim. Que Deus tenha compaixão da sua igreja.